Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Que Pode na Obra. E o assunto de hoje, você tem que ficar comigo, porque é importantíssimo que você escute o seguinte. Você já viu aí pela internet afora várias obras com vidro quebrando, acidente pra lá e pra cá? Hoje você vai entender a importância de colocar o vidro certo e seguir as normas. Eu trouxe para vocês hoje, para explicar tudo isso, um especialista no assunto de vidros laminados, que é o Rangel, lá da PKO, uma das maiores laminadoras do Brasil, e também o Joilson, com toda a sua experiência no mercado vidreiro do Rio de Janeiro, tá certo? Antes da gente apresentar os convidados, eu queria agradecer a Sebrace e também a PKO por trazê-los aqui hoje e fazer todo esse podcast ser possível, tá certo? Então vamos ao que interessa. Rangel, muito obrigado. Joilson, muito obrigado por estarem aqui. Fiquem à vontade. E aí, fizeram boa viagem? Como é que foi? Boa viagem, sim. E, primeiramente, parabenizar você pelo podcast O Que Pode na Obra. Obrigada. Está fantástico, está bombando aí nas mídias sociais, eu tenho acompanhado. Obrigada. E nós, da PKO do Brasil, nos sentimos honrados em fazer parte dessa história. Obrigada, meu querido. Já na PKO há 24 anos, eu tenho certeza que vi vocês começarem e verei vocês continuarem de uma forma muito brilhante. Se Deus quiser. Joilson, você também, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, veio trazer suas experiências de empresariado no mercado vidreiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, né, com o meu amigo Rangel de tantos anos. Importante para a gente falar do vidro nesse momento que nós estamos vivendo aí, com expectativa enorme de um ano aí positivo, já que nós viemos de um ano não tão bom, mas nós estamos com uma expectativa muito alta para esse ano de 2024. E é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente gosta de falar, que é de vidro. Vamos bater esse papo, então. Rangel, primeiro eu queria que você me contasse quem é a PKO, para a galera de casa poder entender quem é a PKO, qual é a sua participação dentro da empresa. Fala um pouquinho para a gente. Bom, a PKO é uma indústria de beneficiamento de vidros, fica situada em Mogi das Cruzes, São Paulo, e nós estamos há 25 anos no mercado, hoje com uma produção brilhante, uma produção excelente de vidros laminados, além de todas as variações do vidro laminado. E aí nós temos várias, eu vou apresentá-las no momento correto, e vocês vão poder divulgar da forma melhor de uso do que pode na obra. O vidro correto para a utilização correta. Certamente nós teremos aí uma hora de muito conhecimento, com certeza. Certo. Tá? E aí, como é que a PKO surgiu na sua vida, Joilson? Porque vocês têm uma história aí também, né? Nós temos uma história muito interessante. Que, na verdade, Araújo Vidros, que é hoje, no passado ela foi Joteia Transportes, onde eu comecei. No passado, eu gosto de números. No passado, há quanto tempo? 20 anos atrás? Mais de 20. Eita, então a história é antiga mesmo, né? Então, eu comecei no vidro, transportando vidro, e eu transportava para a PKO. Legal. Mas você não vendia o vidro? Não você vendia. Você só transportava? Eu era um transportador que não vendia o vidro, eu só transportava. E foi assim que você conheceu o Rangel? E foi assim que eu conheci o Rangel. E naquela época transportávamos vidros de uma forma muito contundente. Vou te falar, o mercado era outro. O mercado era outro. Não, na verdade, a gente transportava vidro manualmente. E vou te falar mais. Era um tempo que o Rio de Janeiro recebia da PKO, vamos falar em números, recebia da PKO 30, 35 cargas de vidro por mês. Nossa, já era bem expressivo. E nós estávamos iniciando no mercado, que é o IAL, porque ele era importador de um produto chamado óleo espessante. Ele importava um óleo de palma, um óleo espessante para a indústria química. E eu trabalhava em uma indústria química multinacional aqui no Rio de Janeiro e eu trabalhava com vários produtos e trabalhei com o IAL comprando
o óleo espessante que ele importava, que era essencial para os nossos produtos da indústria química. E esse óleo de palma é de uma palma lá, da Indonésia, que se chama Kern. Então, pasmem, PKO é Palm Kern Oil. Gente, é da palmeira o nome do É um PKO? óleo de palma, de uma palma conhecida como Kern, que vinha importado da Que Indonésia. legal, não sabia Bela vez, o IAL virou para alguns fornecedores lá da Indonésia que ofereceram para ele trazer vidro plano, chapas de vidro. Você já importa o óleo, você já conhece tudo de importação, importe o vidro. Sim. E aí o IAL foi bater em alguns clientes futuros ou prováveis clientes no Brasil e um deles falou com o IAL, olha, esse produto, nesse preço, você pode trazer o que você quiser que eu compro. E aquele fio do bigode ficou e o IAL foi e trouxe 6 containers de vidro. Caramba. E aí, quando chegou aqui, acreditem mais uma vez, há 26 anos atrás, quase, 25 com certeza, o IAL foi e levou, depois de desembaraçar, e era um trabalho medonho, para falar bem, usar bem a palavra, sacar o vidro de dentro do container, sem experiência alguma. E aí o que acontece? Depois que houve o desembaraço no porto, que houve a entrega dos containers, que sacaram os vidros, esse prazo levou muito tempo. E aí o IAL chegou lá para a pessoa que disse para ele, pode trazer que eu compro, e a pessoa falou assim, eu tenho uma proposta da fábrica que abaixou o vidro para mim. Putz. Então, pausa, guardem isso. O vidro baixa de preço pela fábrica há muito tempo e sobe de novo e abaixa de novo. Então o IAL ficou com aquele vidro todo e começou a bater nas portas corajosamente tentando vender. Quando ele conseguiu primeira venda, segunda venda, terceira e quem comprou a primeira venda voltou para comprar de novo, ele pensou assim, aqui há um mercado. E aí ele começou a importar mais, deu continuidade à importação. Depois de importar, isso foi até mais ou menos, foi de 1998 até 2003, 2004, aí nós começamos a trabalhar vidros beneficiados. E aí usamos vidros temperados. Não fazíamos a têmpera. Guardem bem isso, não fazíamos a têmpera. Nós terceirizávamos a têmpera. Quando estávamos bem robustos na venda de vidro temperado, montamos a nossa têmpera, que, informação importante também, hoje em dia opera a 1/10 do que operava há 24 anos atrás. Então o carro-chefe da PKO não é temperado. Não é o temperado de jeito nenhum, porque houveram modificações no mercado e ela hoje guarda, vamos dizer assim, essa fabricação de vidro temperado para temperados especiais, que são os temperados e laminados. Muito bem, na continuidade desse caminho como indústria, nós começamos a vender vidros laminados. Mesma coisa, não laminávamos. Nós mandávamos laminar. Até que nós nos tornamos, ganhamos prêmio como maiores vendedores em São Paulo de vidro laminado. E depois dessa premiação, e eu tenho um orgulho de falar isso, porque A gente vê, meu. eu estava lá, né? Eu só não vendia, né, tanto assim, mas eu estava vendendo aqui no Rio de Janeiro. E aí eles ganharam o prêmio como principais vendedores de vidro laminado de São Paulo, sem ter laminação. Nós ganhamos. Pronto. Passado algum tempo, montou a linha de laminação. Hoje, nós somos seguramente um dos 5 maiores laminadores de vidro do país, vendendo para todo o Brasil o vidro laminado temperado, o vidro laminado de controle solar, o vidro laminado privacy glass, e aí eu vou continuar falando de vidro. E eu fiz uma conta rápida, isso dá mais ou menos 16 famílias de vidro. Nossa, porque Não é dentro dessas famílias também tem as possibilidades de conjugar uma com a outra, né? Tipo, faz incolor com refletivo. A possibilidade de conjugar seria, entre famílias, seria o temperado e laminado, o temperado e insulado, o temperado laminado insulado. Pronto, aí você já tem 3 famílias, sem falar o temperado puro. Deixa aqui pra gente mandar um abraço pro IAL, né?
Sim, O Ial, grande chefe. o Ial é uma pessoa, assim, um camarada que a gente tem que respeitar bastante. Quando eu iniciei no vidro, que o Ial me fez uma visita para me comprar vidro dele, o tal do fumezinho, né? Ial me falou umas coisas que eu guardo até hoje, Rangel. Sim, acredito. Comigo, porque o Ial realmente, por toda essa experiência que ele viveu no seu início, ele passa um início pra gente muito importante. E é um camarada a ser respeitado, e aqui vai meu abraço pro Ial, porque realmente a gente tem que tirar o chapéu pro cara. E é um vendedor nato, tá no sangue dele. Ele vai, pega o carro, viaja, visita, conhece todo mundo, visita o Brasil inteiro. Aliás, ele me visita pelo menos 2 vezes por ano. Faz, quando visita, faz uma análise total, abrangente, dá umas dicas interessantes, porque ele tem muita vivência de mercado, muita experiência. E aí fica uma dica para você que trabalha no vidro, independente, vidro, alumínio, qual que é a sua área, fica uma dica. Não, eu vou falar aqui no português claro, não colhe o seu umbigo no balcão. Saia de trás do balcão, viaje, visite o seu fornecedor, faça visitas de prospecção, faça visitas de análise, faça visitas de aprendizado, abre o seu leque. O Rio de Janeiro precisa disso. Nós não temos hoje um crescimento vertiginoso, muito por conta do bairrismo, do sentimento que a gente tem de o sujeito se aprofundar no trabalho de modo a não ter nenhum tempo para um desenvolvimento maior. Nessa altura do campeonato, eles já colocam os filhos para fazer isso. Só que os filhos não têm a mesma experiência e o mesmo olhar crítico que os próprios. Então, isso é passível de ser pensado. É passível de ser analisado. Lá na Araújo nós temos esse costume. Eu agora mesmo estou vindo da visita. Eu estou vindo de fora, saí cedo, visitei 4 clientes e consegui chegar aqui ainda. Mas a gente tem por costume, agora, quarta-feira, a gente está subindo a serra para fazer visita a cliente e a gente vê isso como muito positivo. Relacionamento. Relacionamento importante, até para dar essas dicas para cliente, né? Exatamente. Nós estamos iniciando a nossa fábrica agora, estamos ainda lá, né, em fase de teste, produzindo algumas coisas para alguns clientes mais específicos. Quebrando um bocado de vidro para jogar fora. Né? Mas fizemos um negócio bem bacana, a fábrica está bem bacana, bem bonita. E assim, seguindo, a nossa intenção é seguir os conselhos do Ial. Não tenha dúvida. Sair da mesmice para a gente tentar mostrar para esse público de temperado, que não é só o temperado em color de 8 que funciona, né? Aliás, sim, o temperado em color de 8 não é nada, né? A gente quer mostrar os vidros refletivos, a gente quer entrar nessa área aí. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa dar uma avançada nesse sistema. E é gente nova que vai fazer esse avanço. Vai ajudar, vai impulsionar, porque, volto a dizer, muitos dos que estão nesse mercado há muito tempo não se lançam a buscar novos ares. É difícil. Fica na mesmice. Ô, Rangel, mas deixa a gente voltar um pouquinho para a galera que está em casa, que não é especialista na área, entender. Afinal de contas, o que é o vidro laminado que tanta gente está falando aqui? Muito bem. Vamos falar de vidro. Vamos começar aqui falando de vidro. O processo de laminação é um processo que, eu diria que a laminação com PVB, né, que é o nosso forte, eu diria que é um processo bem novo. Ele tem lá seus 20 anos de maior divulgação nesse mercado brasileiro. Acontece que, se falar em divulgação, nós precisamos de falar em publicidade. E é isso que você está fazendo. Você está publicitando, você está distribuindo conhecimento sobre vidros em geral. E isso é o principal passo. Vamos voltar aqui, vamos falar do que se faz, como é que se faz o laminado. O vidro laminado, ele é
quando se agregam dois vidros para se tornar um vidro de segurança. O vidro laminado, ele tem a particularidade de poder ser cortado, lapidado, quantas vezes for necessário. Por exemplo, você pode fazer a adequação de um tamanho de vidro, se houver um corte errado. A laminação com PVB, que é o polivinilbutirol, ela é feita em autoclaves. Hoje a PKO tem 3 linhas de autoclaves. Hoje nós fazemos a laminação de um pouco mais de 2.500 metros quadrados por dia. Então, por isso que eu digo, a nossa empresa seguramente é uma das 5 maiores empresas de vidro do Brasil. Seguramente. Quando você faz essa laminação, você vai com as 2 chapas, depois delas delas acondicionarem o polivinilbutirol entre elas, elas vão a uma pressão negativa lá no autoclave e se funde o vidro. Claro que tem uma série de normas e processos, mas eu prefiro conversarmos sobre o vidro de uma forma mais lúdica, leve. Simples, mais leve, mais interessante, eficaz e que possa gravar na memória das pessoas com facilidade. Vamos pensar o seguinte. Eu falei sobre o vidro laminado ser um vidro de segurança. Sim. Perfeito? Perfeito. O vidro temperado também é um vidro de segurança. O vidro aramado, que também hoje se consome muito pouco, também é um vidro de segurança. Muito bem. Entretanto, a utilização desses vidros tem o seu foco, a sua característica e tem o seu caminho independente. Vamos pensar uma coisa. Nós temos uma casa onde eu e a minha família moramos, que era uma casa que estava toda de madeira, as janelas antigas e portas com madeira, como é a casa de muitos dos nossos correligionários que estão nos assistindo do mesmo setor, né? E essas casas de janelas de madeira, elas têm a madeira tem uma durabilidade. Sim. A madeira tem uma vida útil. Isso tem um peso fantástico. Vamos pensar aqui rapidamente sobre materiais utilizados em construção civil. O que pode na obra? O ferro tem uma vida útil. Sim. Ele começa a enferrujar, você tem que fazer um tratamento, você tem que tirar a oxidação, você tem que fazer um tratamento de base e depois você tem que fazer um tratamento de pintura para que ele se mantenha. Perfeito? E ele se mantém com essas manutenções por um bom período. O alumínio também se mantém por um bom período e se ele for de uma liga correta, de uma liga interessante, ele não oxida. E eu estou falando, pasmem, temos muitas ligas de alumínio que têm material ferroso e que oxida. Não era para acontecer, é um absurdo, né? Mas acontece. Muito bem. Mas se ele tiver uma boa micragem de pintura, se ele tiver um bom tratamento de superfície, ele também dura, também demora bastante a sua vida útil. Perfeito? A madeira, um pouco menos. Porque a madeira, se umedecer, se houver insetos danosos à madeira, se não tiver uma proteção, uma cobertura... A manutenção é muito enjoadinha também. Enjoada, né? horrível. Então, vamos lá. E o vidro? Gente, o vidro lavou, tá novo. Só se... O vidro, quebrar, né? olha só, o quebrar o vidro é uma ação externa que acontece com a madeira, que quebra também, Sim. que acontece com o alumínio, que amassa e entorta. Mas você está levantando a hipótese de, tipo assim, o material estável, sozinho, ele se decompõe. O vidro não. O vidro não. O vidro é para sempre. O vidro é um material que não tem prazo de validade. Todos os demais materiais com intempéries externas, eles podem e eles serão sucintos à quebra, à torção, a amassar ou a rachar ou, enfim... Se danificar. Se danificar. O vidro é para sempre. Eu preciso deixar isso bem enfocado, porque é daí que a gente vai começar a falar na segurança dos vidros. Pode falar. E hoje o vidro laminado, ele quebra e você ainda fica protegido.
Vamos chegar lá. Então, Ainda tem esse Ainda tem esse benefício. detalhe, né? então, olha só, gente, eu vou ler, porque são 16 utilizações. Rapidamente falando, o que pode na obra? Os vidros em vãos de janelas e portas, o que eles promovem? Eles evitam a entrada de água de chuva, a entrada de vento, de insetos, e tornam o ambiente protegido. O vidro, então, traz proteção. Nesse caso, nós temos os vidros temperados, nós temos os vidros laminados e nós temos vários outros vidros. Na verdade, todos eles fazem o que está escrito aqui. Essa proteção. O Sim. vidro protege. Perfeito. Entretanto, quando a gente fala de vidros temperados, nós temos a única diferença. E aí foi o que aconteceu lá em casa. Lá em casa, gente, as portas e janelas de madeira, elas tinham proteção de barras de ferro. Segurança. Porque a madeira em si não oferecia a segurança totalmente. E aí nós trocamos janelas para vidro temperado. Ficou lindo, muito bonito. Mas não coloquei as barras de ferro. Até hoje, a esposa me pergunta: que segurança nós temos com essa janela de vidro temperado? E aí eu tenho que falar para ela a verdade. Olha só, o vidro temperado, ele é um vidro de segurança porque em quebrando, ele não vai machucar ninguém. Entretanto, é um vidro que, em quebrando, o ambiente fica exposto. Deixa eu só fazer um adendo ao que você está falando. Inclusive, para provar o que você está falando, eu fiz um vídeo que inclusive viralizou esse vídeo. Depois vocês vão lá no canal do Que Pode na Obra, procura os rios, que eu tenho esse vídeo lá. Quando você põe os cacos na Eu mão. panhei os cacos na mão, assim, ó, e amassei. E não aconteceu absolutamente nada na minha mão. Por quê? Porque o vidro temperado, ele tem essa característica de ser menos cortante, né? Por isso que ele não machuca ou diminui o risco de machucados mesmo, de acidentes, de segundos acidentes, né? Porque você imagina, o primeiro impacto é a quebra do vidro, mas posterior a isso, tem os danos colaterais que seriam pessoas machucadas no decorrer daquela explosão do vidro, porque o vidro temperado também, quando ele quebra, ele explode. Sim. Ele não quebra simplesmente. Sim. Então, é muito interessante. Confere lá no canal do Que Pode na Obra, tem um rios perfeito mostrando isso e provando o que ele está falando. Lembrando que esse vidro que ela pegou na mão e não se cortou é o vidro temperado da nossa fábrica. Sim. O que Olha acontece? ele puxando sardinha para ele. O que acontece? O vidro temperado, quando ele é feito na receita correta, ele tem por característica, ao estourar, ele tem que se separar em pedaços de 1 centímetro quadrado no máximo. Então, por serem pedaços pequenos de vidro, fragmentos, isso não tem o cortante que teria um vidro normal de 3 milímetros, ou de 4 milímetros, ou de 10 milímetros, que não fosse temperado. Porque aí o que cai é uma guilhotina de vidro. E corta, vem, sabe, vem com problema. Sim. Não, vem cortando. Bom, não dá nem para explicar, mas quem é do ramo sabe do que eu estou falando. Eu já vi muita gente machucada com esse negócio. Sim. Esses vidros temperados, então a básica diferença deles como vidro de segurança é que eles suportam até 6 vezes mais a tensão mecânica do impacto na sua planicidade. Enquanto que os vidros comuns, inclusive o laminado, não tem esse suportar de 6 vezes. Entretanto, o vidro laminado tem a segurança de que, em ser quebrado, ele não cai fragmento nenhum. Ele fica estático. Estático, mesmo rachado, quebrado, não sai, um pedaço de vidro não machuca ninguém. Sim. E ele continua, como se diz, protegendo o ambiente. O ambiente não fica inviolado. Né, Rangel? Sim, mas o vidro laminado deve ser sempre encastilhado. Agora a gente vai entrar num ponto legal. Ah, Não existe o PVB estrutural? existe. Que é exatamente para guarda-corpo, quando há a quebra, ele ainda continuar em pé. Ele não Sim. faz mais a proteção, né? Obviamente, porque ele está danificado, mas ele ainda permanece em pé, Sim. independente do castilhamento. Vamos lá. Vamos pensar para que serve, que aí eu vou te contar sobre o PVB estrutural. Quando falamos portas e janelas, entendemos que temos o vidro temperado, como temos o vidro laminado, como temos o vidro comum.
que está lá, inclusive, na portinha ou na janelinha de madeira. Sim. Beleza? O vidro laminado, além de não deixar cair fragmento nenhum ao ser quebrado, ele tem, por conta do polivinilbutiral, uma proteção de raios UVA e UVB em 99,9%. Ele não tem não dá a problemática que qualquer outro vidro daria de deixar queimar aquela cortina da sua casa. Já viu quando a cortina muda de cor, onde tem a janela? Onde tem a janela, a cortina está marrom, mas onde tem a janela ela está bege. Que queimou. Por quê? Ali. Queimou o tapete, o sofá e vai por aí afora. Não, sudeste e norte para cima, norte e nordeste tem muito esse problema, que a incidência solar é muito forte. Muita coisa. E aí vamos pensar, proteção de UVA, UVB, proteção de, em quebrando, não cair, sempre encastilhado, não se usa vidro laminado sem ser encastilhado, sempre encastilhado. E aí começam outras variações, eu vou chegar nelas. Os vidros de janela e de portas, vamos passar um pouquinho, vamos falar de vidros de fachada. E aí vidros de fachada, fachada de prédio, e aí nós falamos, sabe? Guarda-corpo. Não, eu estou falando da fachada do prédio. A pele de fachada, vidro. o glazing, a pele de vidro. Aquilo ali é a roupa da noiva. Se você não tem um vidro de controle solar laminado, como nós produzimos de várias especificações, um vidro de controle solar laminado, e você não usa isso no seu prédio, você está jogando dinheiro fora. O vidro de controle solar, ele não deixa passar o calor, ele deixa passar a luminosidade, e em não deixando passar o calor, ele reduz o consumo de ar-condicionado, ele reduz, por conta da luminosidade que ele deixa passar, ele reduz o consumo de energia elétrica, de iluminação, e aí vocês têm um prédio semi-inteligente. Mais eficiente. Mais eficiente. A eficiência de vidro de controle solar pode chegar ao ponto, conforme a discriminação do vidro, de você conseguir uma certificação internacional de que o seu prédio é um prédio preparado para essas intempéries, que é o Green Building Council. Então, pensem de usar vidros com controle solar, usar vidros com controle solar laminados e usar vidros com controle solar temperados, com certeza. Que se faz também, se fabrica também. Mas agora, falando em fachada, me corrija se eu estiver errada, mas pele de vidro tem que ser laminado pela norma, não é isso? Pela norma, todo vidro exposto laminado. É o que eles chamam de front page, a frente do prédio, ele tem de ser laminado. Mas e aí, é um negócio de uma altura, não é isso? 1,20. 1,20. E aí o que pode na obra? Lamentavelmente, tem gente colocando vidro temperado em guarda-corpo. Tem gente colocando vidro temperado em muros de vidro. Eu vi um acidente gravíssimo ano passado por conta disso. Você vê. E aí vai piorando, né? Os vidros temperados, eu já vi vidro temperado sendo colocado em fachada com pele de vidro. Gente, mas aí qualquer um entra, né? Não, mas aí entra um outro mercado aí, Rangel, que é questão de valores, de preço, questão de honestidade, tem... Vamos pensar aqui. Nossa, aí entra questão de honestidade, eu diria que é questão de responsabilidade. Ok? Quando você usa o vidro certo, na obra correta, no local correto da obra, ou seja, você usa em todo vidro de fachada, em todo vidro de guarda-corpo, em todo vidro de gradil, como tem aqui, por exemplo, o shopping, os guarda-corpos do shopping. Se você não usa o vidro laminado, você está correndo risco, hoje em dia, de ser processado em algum acidente. Gravemente. O vidro dá maior valor de mercado à sua construção. Se ele dá maior valor de mercado à sua construção, por que você vai pensar em usar o vidro mais barato? Por que você não vai pensar em usar o vidro que dê, além de status arquitetônico, elegância, sofisticação, que dê um maior valor à sua obra? Por falta de conhecimento, por falta de se dedicar a uma pesquisa antes de usar o vidro, por falta de fazer com que seja validada a normatização e a lei. E aí você
fazendo as coisas fora da lei, você está expondo a sua marca, o seu prédio, o seu CNPJ, a sua empresa. Imaginem vocês um vidro de cobertura. Sim. Um vidro de cobertura. Aqui, por exemplo, muito bem. né, na Se esse entrada do vidro de prédio. cobertura for somente temperado e houver um impacto qualquer que quebre esse vidro, o sujeito que estiver embaixo da cobertura, ele vai ganhar uma chuva de vidro na cabeça. Sim. Dependendo dessa altura, o vidro pesa. Ele Massa. pesa 2,5 kg por milímetro por metro quadrado. Então, qualquer 1 metro quadrado de um vidro de 8 milímetros tem 20 quilos. 20 quilos de vidro caindo na sua cabeça, 1 metrinho quadrado só, pode causar um estrago muito grande. E aí você tem marquises, pergolados em residência, coberturas de prédio. Você tem tudo. Para que você vai colocar o vidro errado e trazer um risco, uma responsabilidade futura para você, se você pode usar um conceito de atualidade e proteção no vidro da cobertura? Não, e é como você falou, o vidro, ele é um material de vida útil muito longo. E aí, vamos supor, você botou o vidro hoje, daqui a 20 anos, aquele vidro pode dar problema. Daqui a 30 anos, você já pode estar aposentado, querendo curtir sua aposentadoria, você vai ter um processo nas Ou costas. nunca mais ele vai te dar problema porque foi usado o vidro correto. E aí tem o vidro estrutural, como você fala. Não é o polivinil butiral que estrutura o vidro. É o quê? Eu não, É um não conheço produto esse chamado na mão, Sentry Glass. O Sentry Glass, e guardem que é bem fácil de guardar, é a criatividade minha, e eu vou ficar rubro em falar, mas o Sentry Glass é o Viagra do PVB. O Sentry Glass, imaginem vocês que o vidro de um guarda-corpo com PVB está correto? Está correto. Vidro laminado com PVB no guarda-corpo. Se ele não estiver encastilhado completamente, Tem que ser ele temperado pode ser temperado e laminado, não tem problema. Se houver a quebra dos dois vidros e ele não estiver encastilhado completamente, ele vai tender a pender para fora ou para dentro. Pode quebrar ambos os vidros. Está com o Sentry Glass, ele continua estruturado ali, firme. Mas ele aguenta impacto? Aguenta impacto. Jura? Sim. Aliás, isso tem no YouTube. Se vocês procurarem lá, PVB versus Sentry Glass, eles fazem um teste com uma bola de ferro no YouTube que rompe o vidro temperado laminado com PVB e entorta, enquanto que o mesmo peso, a mesma bola de ferro, rompe, estoura os dois vidros com o Sentry Glass e o Sentry Glass permanece ali. Eu não sabia que ele era tão mecanicamente assim, pronto, né? Sabe por que eu falo Viagra do PVB? E é a terceira vez que eu estou falando? Porque ele é 100 vezes mais resistente do que o PVB. Por que você vai usar um vidro para uma região ou para uma utilização que tenha um fluxo grande de pessoas que não seja o vidro correto? Detalhe, o vidro laminado, eu hoje tirei fotos ali na beira da Sernambetiba, na verdade foi ali no PP, de um guarda-corpo que está em Torres, então ele é temperado e laminado, de PVB, que as duas, no caso as três bordas aparentes estão todas pontilhadas de delaminação. O vidro laminado com polivinil butirol, em zonas de agressividade, de maresia, de salinidade, eles vão delaminando. Eles começam com pequenas bolhas, essas bolhas vão se juntando, viram uma grande bolha e com o passar do tempo solta. Isso é importante a gente falar. Tem que ter cuidado com a instalação de vidro laminado na beira da praia, né? Total. Você acha que se encaixilhar, ele ganha uma vida útil melhor? O polivinil butirol tem que ser encastilhado nos 4 lados. Assim, na frente da praia, tem que ser. Surreal, tem que Ou ser. então, usa o Sentry Glass. Não tem esse problema. Não é tão mais caro. Eu estou falando de 40%, 45%. Não é uma... Sabe? Para um vidro que vai durar ali 50 anos, você dilui isso aí. Isso sai de graça. E você tem a segurança de um vidro que não vai delaminar. Sim. E se ele não vai delaminar porque ele foi fabricado, como nós produzimos na PKO, com o Sentry Glass, você tem
um valor agregado e um produto de uma qualidade muito maior. Eu tive obras que nós fizemos que a pessoa chegou a característica de cuidado, tamanho, que ela fez o guarda-corpo dela temperado, laminado, com Centriglass e usou vidros de controle solar, porque a face dela era norte, pegava a insolação da tarde e ela queria colocar na beira dos vidros plantas. Então as plantas ficaram protegidas pelo controle solar do sol da tarde, Sim. que é fadigante para as plantas. Sim. E elas têm proteção até hoje porque usaram um vidro que agregou valor. E assim, Rangel, falando sobre proteção UV, no momento que a gente vive no mundo, onde a gente está o tempo inteiro recebendo notícias de aquecimento global, de que o sol está mais forte, de que a incidência solar aumenta, é extremamente importante que você, dentro da sua casa, onde você acha que você está protegido, porque se você coloca um vidro comum, você não está protegido de raio UV dentro de casa, né? Porque aquela claridade ainda traz os raios. Você pôr um vidro laminado que vai trazer esse benefício, né, para sua pele, para a saúde da sua família. Então, assim, vai além do desgaste do móvel e do tecido, entende? Sim, não tem vai dúvida. na proteção da sua família, gente. Pode evitar um câncer, Imagina... né? Que é um assunto muito pesado e tal, mas, de fato, e o laminado para o monolítico, gente, é uma diferença de preço tão boba. Se você vai comprar um monolítico de 6 milímetros e um laminado 3x3 incolor, a diferença não é grande. E pensa no benefício que isso está trazendo para sua família. Gente, você paga R$400 numa consulta. Enorme só aí benefício. você já tira a diferença daquela janela. Vamos mais longe. Você faz um guarda-corpo somente de vidro temperado e tem um acidente, um impacto mais forte, o velocípede, o velotrol, talvez num cachorrinho impacto... não viu, foi Olha embora. só, e o vidro ele tem a característica fantástica de tanta proteção e a imperceptibilidade a olho nu. Eu já vi gente num determinado fast food da criança sair correndo pela porta, a mãe levantar no rompante e dar uma cabeçada num vidro de 10 milímetros temperado que o vidro quebrou. Eita. Porque ela não viu, ela só criou só um galo na cabeça. Mas o que ela queria? Proteger o filho, correr atrás do filho. Claro. Agora imagina se isso é num guarda-corpo, no 3º, 4º, 10º andar. Ela vaza. A pessoa cai. Por quê? Porque alguém usou o vidro errado. Não pode na obra. Uhum. A gente precisa normalizar de novo as normas técnicas. Porque a gente acabou normalizando o uso indevido do vidro. Olha só. Eu tenho algumas coisas interessantes a comentar sobre as normas. Não vou ficar eu aqui exibindo numeração de normas, quantidades de assuntos, de tópicos que vêm nas normas. Eu prefiro apelar para o bom senso da pessoa que escolhe, da pessoa que investiga, da pessoa que estuda, que analisa. Hoje nós temos a internet, hoje nós estamos aqui fazendo um podcast para explicar para você que vai assistir esse podcast que o vidro é um item de proteção e de segurança para a sua família. E aí o que acontece? Nós não podemos permitir que o vidro seja utilizado de forma indevida. E nós somos corresponsáveis por lei quando existe um fornecimento desse tipo. Se a pessoa coloca um vidro temperado num guarda-corpo e acontece um acidente, eles vão atrás de quem instalou e vão atrás de quem vendeu o vidro temperado. Porque o vidro temperado para guarda-corpo, todo mundo sabe quando é para guarda-corpo, gente. Uhum. O vidro é temperado com 1,20. Simples assim. 1,10. Para que você vai usar esse vidro? Ah, eu vou usar em guarda-corpo. Eu não vou te vender, porque eu vou colocar uma nota fiscal na sua mão que vai comprometer a minha empresa como corresponsável em questão de lei. Uhum. E aí, como é que faz? Gente, bom senso é melhor do que norma. Eu acredito firmemente nisso também. Agora, você falou sobre essa questão do guarda-corpo. O que muitas pessoas reclamam é que, principalmente os especificadores, né, os arquitetos, que eles têm um olhar mais refinado, né, eles têm um feeling maior. Eles reclamam muito do laminado pela questão do acabamento, sabe? Folha desencontrada, PVB para fora. Como é que a PKO lida com isso? Nada disso acontece na nossa empresa.
nós temos uma qualidade onde o vidro laminado, porque são 2 vidros, e quando eles vão no autoclave, eles tendem a correr. Só que nós temos processo de produção garantido para não correr o vidro. Só isso, gente. E aí o que acontece? Tem uma laminação de vidro que é feita com outro produto que, pelo processo um pouco mais artesanal, ele corre o vidro. E aí a pessoa que quer receber o vidro, recebe o vidro com degrau. Olha só, o processo do polivinil butirol com o autoclave, se bem feito, não acontece isso. A PKO faz multilaminados, vidros de lateral de piscina, 5 vidros de 10 milímetros. E todos laminados, temperados e retinhos. A borda deles, você passa a mão, você não sente nada, nenhum desnível. Mas é por quê? Porque nós somos melhores do que os outros? Não, porque nós aprimoramos processo para fazer correto. Se o sujeito paga um vidro caro, multilaminado, 50 milímetros, para colocar na borda da piscina dele, ele não quer ver um desnível. O vidro vai ficar com a borda aparente. É vidro laminado e temperado com Centriglass. Vai receber ali umidade. Então, a borda aparente fica horrível mesmo. Horroroso. Pior do que a borda. E quando são furos? E aí você tem os furos descentralizados do primeiro vidro para o segundo vidro. Na hora de você fazer o aperto, na hora de você, fazer a instalação, você corre o risco de tensionar um vidro erradamente. Você tem furação que precisa de estar caprichosamente equalizada entre os 2 vidros. Não pode ter sobe, desce, rebarba. Não pode. Isso vai sofrer tensão na hora de você apertar o parafuso que foi projetado para entrar naquele buraco ali dos vidros temperados laminados. Como é que faz? Difícil. Vamos pensar mais um pouquinho, hein? Vamos pensar aqui, ó. Vidro que vira espelho. Ele recebeu uma espelhação, recebeu uma camada de nitrato de prata, recebeu uma tinta protetiva, era vidro, virou espelho. É consumido no mundo inteiro, por todo mundo. O vidro é commodity. Dá para laminar o espelho? Sim, os espelhos laminados hoje em dia são obrigatórios em elevadores. Sério? Não Sim, sabia dessa. Olha só, se alguém tem um elevador que tem um espelho, mesmo colado, porque não se cola 100% do espelho, você passa a cola em partes do espelho. Verticais. E a parte que você não passa, se ela cair, vai cortar o pé de alguém. E eu conheço empresas que foram processadas juridicamente porque o espelho cortou o pé da pessoa. Nossa, mas então vivendo e aprendendo. é lei, então, que... O vidro laminado, o espelho laminado, vou mais longe. Não só no ambiente de elevador, como você pode, se você laminar o vidro e fizer a proteção da borda, você pode ampliar o teu ambiente externo, o teu jardim, a tua lateral da piscina. Para fazer o muro, no caso? A forração de um muro de alvenaria pode ser forrado com o espelho laminado. Sim. Se você não quiser o muro de alvenaria, você pode fazer um estrutural laminado com o espelho. E aí protege as bordas para evitar a oxidação do espelho. Sim. Tá aí. E fica, sabe? São múltiplas. E você lamina um espelho de 4 com um incolor de 4? Com incolor de 4, com incolor de 6, depende. Não é problema. E aí vamos mais vidro. Vidro, aquele normal, o do box do banheiro, que hoje em dia pode ser temperado como pode ser laminado. Os vidros de box de banheiro de piso a teto, kits de laminado. E aí o vidro, de novo, usado como contenção de água. Gente, já foram... eu fui no Instituto Butantan, lá em São Paulo, e presenciei alguns serpentários. E o que contém as serpentes lá dentro do serpentário? O vidro. Que eu arrepiei. O vidro. O aquário. Peixe de água doce, peixe de água salgada, é o vidro. O vidro como decoração, o vidro de tampo de mesa, o vidro como aparador, o vidro como prateleira. Não, tudo tem vidro, né? O vidro do frasco do esmalte... Mas aí não é plano, nós estamos só no plano. Mas assim, o vidro tem tudo, Sim, né? se você pensar em vidro soprado, aí você anda
léguas e léguas. É. O vidro como componente dos móveis planejados, que hoje está em voga, alta. né? Em alta, os vidros, Principalmente os vidros refletivos, exatamente. E aí para e pensa, você marceneiro vai colar um vidro refletivo de 4 milímetros na porta do armário, numa madeira, e ele vai eventualmente se rompendo, ele vai cair um pedaço e vai cortar alguém? Ou você vai fazer um vidro refletivo de 4 milímetros laminado com outro vidro com outro vidro incolor que pode ser usado naquelas portas de 2,10, 2,30, 2,40 dos armários? Sim. Tá usando muito na cristaleira agora, né? Então é interessante pôr o laminado. São Porque fica 16 tipos de vidro que eu elenquei e eu nem falei do vidro aramado. E eu nem falei do vidro curvo. A gente nem falou dos texturizados. Nada! Texturizados, os vidros que eles são texturizados, os vidros impressos, Sim. né? Nós nem chegamos lá. É um dos poucos materiais para o qual não se desenvolve substituto. O que substituiu o vidro? Não tem. Olha, a madeira... O vidro está substituindo Exato. um monte de coisas. Eu vou chegar lá. A madeira, por exemplo, que hoje está tão cara, que tem suas dificuldades, ela hoje já foi desenvolvido piso cerâmico imitando madeira, Isso. alumínio, pintura amadeirada Que, por sinal, lindo. da Easy Color. São várias atribuições. E o vidro? O vidro não teve nada que o substituísse na sua condição de material que não perde o prazo de validade, que vai durar um longo período. Agora, mais longe um pouquinho. O vidro é uma commodity. Ele será utilizado por todo o ser humano na face da Terra em algum momento da sua vida. A criança, quando nasce, ela vai para o espelho. Se é uma menina, então, vai para o espelho fazer gracinha. Ela já está usando o vidro. Sim. A, Na maternidade, para proteger o a berçário. maternidade, já para tem. proteger o berçário, tem o vidro. E aí, o vidro de maternidade, que bom que você tocou nesse ponto. Ele pode ser um vidro eletrônico. Nós fazemos a laminação de um vidro eletrônico que, pasmem, ele está transparente. Isso é muito legal. Peraí, que esse eu quero mostrar. Deixa eu afastar aqui, só um minuto. E pode ficar opaco. Me dá aqui a amostra. Toma a amostra. Controle. Eu fico com o controle. Isso aqui tem que tomar cuidado. Vai. Ele Deixa está opaco. transparente, Tá transparente, não tô enxergando. opaco, Segura aí. Opaco. Deixa assim. Aí. Opaco. transparente, E opaco. opaco. Ele tem um ticketzinho pra Bom, timerzinho. Vamos falar do Ele pode ser- do vidro Privacy Glass, que é esse daqui, que é uma marca patenteada nossa. Aham. Nós somos fabricantes e trazemos esse interlayer, que é o que fica entre os vidros, que dá essa propriedade. Vocês fazem um sanduíche, né? Só pra galera entender. Vidro, Isso. interlayer. Isso, o vidro. Vou dizer para vocês o que é um vidro Privacy Glass. Ele é um vidro laminado com 2 películas de proteção e no meio dele tem uma película de cristal líquido. Uhum. É esse mesmo, o LCD. A película que tem aqui é o LCD. Ele tanto pode ser opaco quanto pode ser transparente. Ele fica opaco na ausência de energia elétrica. O consumo dele de energia elétrica a nível de tensão. Ele funciona com descargas elétricas, né? Sim, a nível de tensão, o consumo dele é o mesmo de uma lâmpadazinha de 60 watts. É muito pequeno o pouco. consumo. E ele funciona energizando o vidro. Ele realinha moléculas internas da película de cristal líquido e ele fica transparente. E aí, quando ele faz o desalinhamento, ele fica opaco. Detalhe, ele opaco, ele pode receber projeção de imagem. Você coloca o seu projetor de um lado, projetando sobre o vidro, e você do outro lado você tem a imagem projetada. E aí me lembra uma vez que eu vendi, acho que foi a primeira vez que eu vendi esse vidro, 2000 e... Lá Não vai vamos tempo. entrar nesse... Não vamos entrar no mérito. E aí nós fizemos esse vidro para um prédio aqui no Rio de Janeiro que tem apartamento de frente e de fundos. E ele ficava próximo da lagoa. Ele não ficava Rodrigo em de frente à Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas, ele ficava próximo.
esse vidro próximo à lagoa, ele tinha a função de um vidro. Quando ele estava transparente, via o prédio do outro lado da rua. Sim. Mas o condomínio fez uma torre, que ele era bem alto, colocou uma câmera fazendo captação da imagem em tempo real na Lagoa Rodrigo de Freitas, disponibilizou em canais para todos os apartamentos, de modo que tinha um canal do projetor e o prédio foi entregue, um prédio inteligente. Ele foi entregue com cortinas automatizadas, com iluminação automatizada, e aí foi entregue com o vidro nos apartamentos de frente e de fundos. Então imaginem vocês, os apartamentos de fundos tinham vista virtual para a Lagoa Rodrigo de Freitas. E os de frente também. Você projetava a mocinha andando de bicicleta, o pessoal correndo e o carro passando. Então você tinha vista virtual para a Lagoa Rodrigo de Freitas, gente, independente do apartamento. Obra também, sim, né? Sim, um capricho. Então, pensem nisso. Esse vidro, ele tem que ser fornecido sempre laminado. Sim. Ele pode ser fornecido em diversos ambientes, como separação de ambientes, como um ambiente de sala para receber a projeção da imagem, como uma separação de sala para varanda, e vai por aí afora. Tem N funções. Eu vou deixar ele aqui assim, transparente, e vou falar mais um pouco sobre... Dá para não quebrar não, isso aqui. Não, e vou falar mais um pouco sobre a PKO. Vocês têm, na nossa indústria, lá em Mogi das Cruzes, as portas abertas. Nós temos um momento que já foi amadurecido e está em pleno funcionamento. Nós temos um momento, foi agora no lançamento da nossa nova logomarca, porque nós fizemos 25 anos, nós fizemos, né, a bodas de prata, e aí nós alteramos o nosso branding, alteramos a nossa marca, fizemos todo um lançamento. Essa é a nova marca. Essa é a nova marca. Tá linda, inclusive. Que a marca significa os vidros planos sobrepostos. E lembra bem de longe a folha da palmeira, tá? É verdade. Pois é. Ela fica assim, não vamos deixar a nossa história sucumbir aí no pensamento. A PKO tem, então, o que eles chamam de PKO Training. Eles recebem pessoas na sua fábrica, um dia de visitação, recebem pessoas de empresas que são próximas, que são correlatas nossas. A indústria Araújo pode marcar um dia, pode levar quantas pessoas quiserem lá para poderem conhecer o processo de fabricação de vidro em loco. Você quer ir na PKO, quer ir lá visitar a PKO, coloca aqui nos comentários, eu quero, e aí a gente vai fazer contato com a Indústria Araújo e a gente vai promover esse encontro, hein? Mas você precisa comentar aqui embaixo. E vamos multiplicar essa ideia, porque a nossa fábrica está aberta para recebê-los sempre que preciso for. Perfeito. Temos um outro ponto interessante do PKO Training que a gente faz em company. Então nós vamos na companhia lá do seu Araújo aqui, da Indústria Araújo. Sim. Ele junta quantos clientes forem e nós damos ali uma preleção, nós fazemos ali uma explanação sobre vidros. Sim. Eu aqui não tive tanto tempo, porque o tempo aqui é contado. Não, e se a gente for falar de vidro, pode ter 3 dias, que a gente vai ficar aqui 3 dias Vamos falando. ficar contando e conversando por muito tempo. Agora, Rangel, um assunto que eu acho que é muito importante a gente ter falado sobre o vidro é o seguinte. Voltando sobre a história do aquecimento global, a gente está vendo o mundo inteiro se mobilizando nessa questão de ser mais sustentável. Um detalhe impressionante é que o vidro é um dos pouquíssimos materiais dentro da construção civil, no geral, que é 100% reciclado. Hoje, a grande parte, se não a maior fatia de lixo acumulado no mundo vem da construção civil. Porque você imagina só, vou derrubar um prédio. O que eu vou fazer com tijolo, cimento que quebrou? Ele vai para o lixo. Não tem o que fazer, no máximo vai virar aterro. Existem, óbvio, assim, iniciativas tentando reciclar isso. Mas o vidro é só derreter e fazer outro, né? Inclusive, as próprias fábricas utilizam caco de vidro na composição da massa para poder reutilizar. Exatamente. Então, é muito legal você perceber que o vidro está em outros aspectos da sua vida também, né? Verdade. Tenhamos sempre a percepção de que o vidro ele é reciclável, o vidro ele é autossustentável, o vidro te traz proteção, como te traz conforto térmico, como ele pode ser usado para decoração, e aí você tem
Eu elenquei 16, mas passa disso. 16 múltiplas utilizações do vidro na construção civil. E aí, vamos lá. Quando nós vemos um mercado do Rio de Janeiro hoje em franca ebulição, por que eu digo mercado do Rio de Janeiro em franca ebulição? Hoje nós temos várias empresas montando, crescendo, duplicando, triplicando, empresas que outrora eram pequenas. Sim. Quando o seu Araújo começou a trabalhar com os nossos produtos, ele tinha um tamanho. Qual o tamanho dele hoje? É passível de se entender que o vidro é um bom negócio. Entretanto, feito com responsabilidade e feito com muito esmero na hora de vender ou montar ou instalar ou projetar, na hora de você que não é do mercado do vidro, você analisar o que tem no mercado, você estudar, verificar na internet o que você pode aproveitar para que você exija o vidro correto na sua obra. Isso é muito porque importante, tem muita né? gente no mercado ainda oferecendo o mesmo do sempre, o mesmo do pouco, Não, o é mesmo aquela do mal correria, feito. Aquela correria insana por preço. Não é preço. Isso é importante a gente falar. Como que o consumidor final consegue identificar se aquele vidro que está sendo aplicado ali na casa dele é o vidro que deveria estar sendo aplicado, né? Muito fácil. Olha só, eu até hoje tenho com a minha esposa pequenas DRs, porque o vidro temperado na janela não oferece a segurança que a janela de madeira oferecia com a grade, e eu escolhi o vidro errado. Agora eu tenho que fazer as portas. Como é que eu faço? As portas de vidro temperado, ou eu vou procurar me informar e fazer uma esquadria de alumínio e colocar um vidro laminado? Além de laminado, ele pode ser laminado acústico. Ele pode ser laminado insulado. O insulado, ele não deixa haver troca de temperatura no ambiente. Mantém o calor. Angel, e você vê a gente que calor mexe ou com frio. vidro o tempo todo, ainda erra. Erra. Tem 2 anos que eu fiz uma casa nova para mim. A sua esposa também briga contigo? Não é que é briga. A minha casa, a frente, é toda de vidro. Aí qual é a cor do vidro Aí que ele qual a pôs? cor que eu botei? Incolou. Botei laminado, botei o vidro Incolou, certo. o vidro certo, mas na Escolheu cor errada. Só certo. que o meu quintal é muito aberto, pega muito sol e ficou muito aberta a cozinha. Não dá nem pra ver TV. Aí o que na sala acontece? dele. Muito quente, ficou uma área muito grande de vidro. Aproveita a questão do quente. O vidro incolor, Aí. ele retém 9% do calor do sol. Imagina O vidro de controle solar, ele retém 60, 55, 70, 85% se for um vidro low-E. E aí? se ele for combinado refletivo com refletivo, isso aumenta? Ou não pode ser feito? Não, olha só, é uma incongruência, não deve ser, vai aumentar muito pouco, porque a radiação solar, ela vai passar no primeiro vidro, vai ser Vai passar refletida, pelo PVB. vai passar pelo PVB, vai chegar no segundo vidro, vai refletir, Vai refletir. muito menos, porque a camada refletiva não está exposta, não está no primeiro vidro. Então vai refletir muito menos. Eu considero que não é para ser usado. É a mesma ser coisa. muito mais custoso Sim. do que benéfico. Sim, exatamente. Angela, só onde eu queria chegar? Você está fazendo a obra, o vidro é o último. Sim. O vidro é o último. O que a gente tem que fazer? Procurar um especialista, analisar com calma, posição Um de sol. especificador, né? Um especificador. arquiteto, engenheiro. E aí a Se gente não vai puder- dar ali um leque de vidro para poder. Se não puder, especificador, engenheiro, analista, técnico, gente, vai para a Liga pra internet, fábrica. liga para a empresa, liga para a empresa, vai na internet, acha lá vidros, vai achar Indústria Araújo, liga lá e fala, olha só, eu tenho uma situação assim, 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 qual vidro que eu posso usar? É fácil. É fácil. Hoje em dia nós estamos num mundo de comunicação rápida, precisa. Exato. Sabe por quê? Por que usar o vidro errado? Porque o vidro você botou ali, é para sempre, mano. Para Aquilo ali sempre. É pra sempre. Isso é lindo. É para sempre. Pior, é para sempre e é tão barato. Barato. Barato.
Vidro é um negócio barato demais. Ele não corresponde, não chega a corresponder a 5% da sua obra. Nossa. Então, se você pensar direitinho, paredes de alvenaria, elas vão dar umidade, elas podem dar mofo, elas vão ter que ser repintadas, embolsadas de novo. E se der umidade no vidro? O que tem que fazer? Olha só, você passar o pano ali, limpou, o vidro tá novo. Não é. Agora, não é um difícil. detalhe importante, né? Vamos aí respeitar as cadeias produtivas, né? Que a gente vê aí um certo embolo na galera do temperado querendo cortar os caminhos do setor, né? Vamos entender bem. A PKO é uma fábrica, certo? Sim. O vidraceiro vai comprar direto da fábrica? Normalmente não. Nós não temos o atendimento normal de vidraceiros, vamos dizer assim, de pequeno porte, por uma questão muito simples. Começa por aí. Ele tem a proteção do imposto. O imposto para o governo do estado do Rio de Janeiro, que tem que deixar, que tem que pagar, ele é muito alto, exatamente para inviabilizar, senão você tem uma distância de descompensação no mercado. Quem é do mercado do Rio de Janeiro, que paga imposto no Rio de Janeiro, que oferece serviço no Rio de Janeiro, que oferece emprego no Rio de Janeiro, que coloca o seu vidro no Rio de Janeiro, vai ter um preço pior do que o preço de São Paulo por uma questão de imposto. Então, o que eles fizeram? A substituição tributária, ela aumenta o vidro quando é comprado de um comércio em uma fábrica de outro estado. Uhum. Não aumenta quando é comprado no mesmo estado. Uhum. E aí? Justamente para respeitar a cadeia do vidro, a cadeia produtiva do vidro. Então vamos lá. PKO vai vender para uma distribuidora, no caso para o Joilson. Todos esses materiais que a gente falou aqui hoje, se aqui no Rio de Janeiro eu quiser encomendar um vidro, essa perfeição aqui que eu vou ganhar, né? Isso aqui é brinde para mim. Se eu quiser encomendar para minha casa, para minha obra, eu vou encomendar na Indústria de Vidros Araújo, que vai comprar da PKO, correto? Correto. Eu não sei se a Indústria de Vidros Araújo faria a instalação na sua casa. Uhum. Eu não sei se eles fariam a instalação na sua casa. Pelo que eu sei, não. Mas o que acontece? Vem a classificação no mercado. O primário, a fábrica que produz o float, que produz a chapa de vidro, a beneficiadora que pega essa chapa de vidro e faz a laminação, ou a beneficiadora que pega a chapa de vidro e faz a têmpera, e aí tem a distribuição. Junto da distribuição, no mesmo patamar, nós temos as empresas que fazem instalação em obra de grande porte, e são várias no Rio de Janeiro, e temos as empresas menores até chegar no vidraceiro, e depois do vidraceiro ainda tem um instalador autônomo. O autônomo, e por fim da cadeia, o consumidor final, o consumidor final, que é quem recebe. Perfeito. Nós não fazemos mão de obra, né? A gente vai atender o vidro, agora a gente indica alguns profissionais que trabalham com a gente. Parceiros. São agora, parceiros e tudo. Me pergunto eu, você indicaria um profissional para alguém, amigo seu, que esteja montando uma distribuição? Você indicaria um profissional para esse amigo comprar vidro? Para ele comprar vidro? Em chapa, vidro. Claro que não, matéria-prima. Não, mas aí não tem como, né? Aí eu vou indicar o cara para ir lá comprar vidro? Eu nem Não, eu estou falando o seguinte, você é beneficiador ou você é distribuidor de chapa? Hoje eu estou nas duas frentes, né? Então tá bom. Porque nós, como fabricantes, nós temos o dever de atendermos ao mercado. Esse mercado não é o CPF e, por questão de imposto, não é o vidraceiro, mas é o distribuidor, como é o serralheiro de grande porte, como são outros serralheiros mais, como os que fazem obras que já estão aí no mercado há muitos anos. Então, nós acabamos sendo eu seu fornecedor e você meu cliente, porém, a gente tem um respeito no mercado, porque tem os clientes dele e tem os meus clientes. E a gente se respeita nesse ponto. E aí tudo funciona na base do bom senso. O bom senso de novo aí, né? O bom senso de novo. É a melhor coisa. Gente... porque a PKO distribui vidro aqui no Rio de Janeiro. Distribui vidro. Distribui vidro aqui no Rio de Janeiro. Quando eu sei que a PKO tá num cliente ali, eu saio correndo. Mas o mercado tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo e precisa de ser crescente. Eu tenho um estudo falando sobre
os 5 anos de 2003 até 2023 até 2028. Esses próximos 5 anos vão ser fantásticos para a indústria de construção civil e fantásticos para as indústrias de vidro. Era só isso que eu queria ouvir. É mesmo? Com certeza, não tenha Então, dúvida. ó, já vai se preparando, você que é vidraceiro, você que é serralheiro, se prepara, ouve todos os podcasts, estuda para você estar preparado para essa demanda. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Satisfação é a nossa. Muito obrigado por terem compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Acho que a gente ficaria mais uns 3 podcasts falando de vidro? Acho, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. A gente marca um outro café pra gente terminar esse papo, tá bom? Obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa e que seja multiplicado esse podcast entre vidraceiros, sim, entre instaladores, sim, entre serralheiros também, e que vá até o consumidor final, para que ele entenda em algumas poucas palavras o que pode na obra. Nossa, mas ele fechou o programa melhor que eu. Então é isso, senhoras e senhores. Vai ficando por aqui mais um Que Pode na Obra. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, de comentar, mandar para aquele teu amigo que tá precisando, sabe, daquela puxadinha de orelha. Teve muito conhecimento aqui hoje. Eu quero que você aproveite, tá certo? Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.